que Deus me deu uma direção hoje específica para esse culto e eu queria compartilhar isso com você. Nós vamos meditar um pouco hoje sobre o Espírito Santo. E eu peço para você ficar com o seu coração bem aberto, porque sem o Espírito Santo a nossa vida cristã não tem força, não tem vida, sabe? Não tem sentido, é frustrada, é cansativo, é enfadonho ser crente, tá? Vira um peso, vira um fardo. Por quê? Você imagina uma lamparina, aquelas de roça, que você coloca o óleo dentro do vidro, coloca o pavio e acende. Enquanto tem o óleo, né, ela vai queimando e tem uma chama natural. Mas quando esse óleo seca, fica só queimando o barbante, fica dando aquele cheiro. E aí, fica aquela chama opaca, aquela chama fraca. E tem muitos crentes vivendo assim. Eu sei que você está se esforçando, você está se matando para permanecer na fé e fazendo um sacrifício terrível para você ser crente, para dar um mínimo de testemunho, um mínimo de coisa. E você sabe que tem algo melhor de Deus para a sua vida, mas você às vezes não está experimentando isso. Então, o Senhor Jesus, João Batista, quando ele estava anunciando Jesus Cristo, João Batista se diz assim: olha, eu vos batizo com água, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João falou isso, João sumiu, porque agora as pessoas tinham que ir a Cristo. João desapareceu. E ele falou assim: ó, eu batizo vocês com água, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, existe esse batismo ainda, quando a gente fala de fogo, é uma chama, é um coração que queima, sabe? Independente do que está acontecendo, o seu coração está incendiado por Deus. Então, essa vida ligada ao Espírito Santo é justamente para dar sentido, dar força, dar alegria na sua caminhada cristã. E quando nós vemos aqui também em João 14, Jesus dizendo assim, olha, ele diz assim, olha, fala assim, ó, ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Olha, ele falou, o mundo não me verá, mas vocês me verão, mesmo ele não estando aqui, porque eu vivo, vós vivereis. E ele falou, naquele dia, ele falou, vocês conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Olha só, que dia, quando o Espírito Santo descesse. Quando o Espírito Santo descer, meu Senhor falou assim, ó, vocês vão conhecer que eu estou no Pai, vocês em mim e eu em vós. E quando o Espírito Santo vem e toma a nossa vida, essa coisa, a gente conhece, né? Jesus falou para Nicodemos, tu não pode ver o reino de Deus se tu não nascer. Mas quando o Espírito Santo vem, a gente vê. Isso é aberto no nosso espírito. Então ele fala isso, e mais na frente aqui no versículo seguinte ele fala, olha, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que coisa bonita, né? Então, Jesus vem e faz essa promessa. E você continua lendo as Escrituras. Quando chega lá no livro de Atos dos Apóstolos, tá? Quando começa a narrar o escrito de Atos, no capítulo 1 de Atos mesmo, tá? Logo aqui no início está escrito assim, olha. Lucas escrevendo, ó, fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, ó. Então Jesus fez e ensinou. Então Jesus fazia e ensinava. E ele fala assim, até o dia em que ele foi recebido acima
até o dia que nós vimos ele ser assunto aos céus, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, né? Depois que ele morreu, que ele apareceu vivo, ressurreto, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, falando a respeito do reino de Deus. E estando com eles, Jesus falou, olha para os discípulos agora, olha, Jesus estando com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Palavra do Senhor. Então, e os discípulos estavam ali orando, buscando ao Senhor. No capítulo 2 diz assim, olha, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos no mesmo lugar reunidos. De repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, olha só, algo sobrenatural começa a acontecer. E o que aconteceu logo depois? Presta atenção. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Olha, tinha gente de todas as nações nesse dia em Jerusalém. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então estava lá, vamos ver quais os povos que estavam lá. Tinham, olha só, todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que são galileus todos esses homens, que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um da nossa própria língua em que somos nascidos? Começou algo sobrenatural. Primeiro, partos, medas, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. 15. Cretenses, árabes, todos temos ouvido na nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros, o que quer dizer isso? E outros zombavam, dizendo, eles estão bêbados, cheios de mosto. Então, quando o Espírito Santo veio, que eles começaram, a falar em outras línguas, presta atenção. Deus começou a operar algo sobrenatural. Nem eles entendiam as línguas que eles estavam falando, porque eles não conheciam os idiomas que estavam sendo ditos. Tá? E aí, esse foi o dia de Pentecostes. Então essas pessoas viram aquilo que estava acontecendo ali, os estrangeiros, pessoas que, Aí vamos dar um pulinho agora lá em 1 Coríntios capítulo 12. Olha o que a palavra de Deus diz. Agora Paulo vem e vai explicar para a igreja, diz assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Vós bem sabeis, vocês eram gentios, mexiam com bruxaria, com ocultismo, com demônio, com paganismo. E você sabe o que acontece, tá? Eu quero dizer para você que naquela época, as pessoas eram muito ligadas a espiritismo mesmo. Não tinha assim uma religião católica para a pessoa estar ali. Era tudo espiritismo ou Deus mesmo. Era ocultismo, deuses, paganismos, manifestações assim das trevas. E eles estavam acostumados com aquilo. Tinham adivinhação, acontecia algum milagre também lá no ocultismo, porque acontece. Tá? Embora não vendo de Deus, mas acontece.
tinha lá premonições, tinha lá sensitismo, né? Tinha falsos profetas, porque Satanás adivinha, ele é adivinho, ele sabe, né, sobre a vida de muitas pessoas. Satanás sabe muitos problemas particulares da sua vida, que se você for num médium lá, ele incorporar lá, ele fala a tua vida direitinho para lá. A questão é você saber onde é essa fonte. Então Paulo, já sabendo que o povo vivia no meio desse misticismo, desse ocultismo, né, desse paganismo, ele fala assim, vós bem sabeis que vocês eram gentios, tá, levados aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados por eles. Então tinha uma maneira de se guiar, mesmo os ídolos sendo mudos, tá? Portanto, eu vos quero fazer compreender agora, que agora vocês estão lidando com as coisas do Espírito Santo, as coisas de Deus. Então ele fala assim, olha, como é que você vai poder saber diferenciar uma coisa da outra? Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Então, qualquer pessoa que estiver possuída pelo Espírito Santo, ela exalta Jesus e põe Jesus lá em cima como Filho de Deus, como Salvador, como Criador. Só o Espírito Santo faz isso. Nenhum outro espírito de nenhuma religião, você pode notar, todas as religiões têm dificuldade em definir exatamente quem é Jesus Cristo. Então, Paulo está explicando, dando uma segurança para aquelas pessoas, porque, irmãos, nós servimos a um Deus todo-poderoso, nós também somos carentes do sobrenatural. O sobrenatural teria que ser normal na nossa vida, mas vindo da parte de Deus. Não com manipulação, mas vindo da parte de Deus. Então Paulo está explicando, você estava acostumado com aquele monte de coisa lá, tá? Agora o Espírito Santo opera da parte de Deus, muita coisa semelhante também. Então ele fala, olha, se você quer saber, né, que se é o Espírito Santo, primeiro você tem que ver, Jesus está sendo honrado, glorificado, exaltado, o Senhor, Salvador, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? O Verbo de Deus. Então é uma maneira de você, Jesus é o Senhor, todos têm que se submeter a Ele. Ele fala, olha, porque ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então Paulo já falou, eu vou fechar toda a dúvida agora, para vocês não ter medo de ter relacionamento com o Espírito Santo, e achar que é alguma coisa estranha que não é de Deus. Então, você crê que Jesus é o Senhor da sua vida, amém? Que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é o Filho de Deus, e com o seu sangue Ele te purifica de todo o pecado? Então acabou, não tem a mínima chance de coisa estranha, atravessada, oculta, vir aqui, que não tem, aqui não dá. A presença de Deus já espanta esse negócio tudo. Então o que acontece? Ele vem, prepara o coração da igreja, tá? E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Então, aí ele fala agora, olha, porque, olha, há diversidade de dons. Então, vai ter muitas manifestações diferentes. Mas o Espírito, por favor, coloca no telão aí para ajudar. Eu estou lendo 1 Coríntios capítulo 12, tá? Isso, há diversidade de dons. Então, vai ter operações diferentes, mas é o mesmo Espírito fazendo a mesma coisa. Por que é lá no ocultismo? Tem um Espírito que cuida da natureza, um que cuida da chuva, um que cuida da doença. Então, assim, tinha um Deus para cada coisa. E fala, não, a diversidade dos dons, mas não tem muitos guias, muita entidade, não, só tem um Espírito, e é o Espírito Santo que faz tudo. Quem está entendendo, diga amém. Aí, ele fala, ele esclarece isso e diz assim, olha, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, olha só. Eu vou mostrar para você que quais são os dons do Espírito Santo. E ele fala, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, os dons são do Espírito Santo, ministérios é de Jesus, está lá em Efésios 4:11. Os dons é do Espírito Santo, os ministérios é Jesus que dá. Quais são os ministérios? Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Está lá em Efésios 4:11. Ministério é de Jesus, o Filho é que dá. Dons é do Espírito Santo.
E ele fala agora, olha, juntando o ministério com dons, acontece isso aqui, ó. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, quando o Espírito Santo unido à obra de Cristo, com dons e ministérios, acontecem as operações, segundo a vontade do Pai. Então Paulo está tirando toda a dúvida que os irmãos poderiam ter de estar achando assim, aquilo é do demônio, pode ser, porque você sabe que no misticismo, no meio da feitiçaria na África, acontece muita coisa sobrenatural, pessoas até levitam, né? Você vê muitas coisas aí nas madrugadas, cada rituais com manifestações satânicas, luciferiânicas, né? As pessoas estão ali se locupletando com aquilo ali. Mas você está buscando Deus vivo. Você quer ser, eu quero ser possuído pelo Espírito Santo de Deus, né? É o Espírito que tem liberdade e permissão para me possuir, né? E a possessão do Espírito Santo não é igual àquela lá das trevas, não, né? Ele vem, ele testifica no nosso coração, ele nos guia, nos orienta, ele não toma nossa mente, não faz a gente falar o que não quer, perder, eu não vi nada, não tem isso. O Espírito Santo, todas as vezes que ele vem sobre você, ele respeita a sua integridade e ele trabalha paralelo a você assim. Você tem toda a consciência do que está acontecendo. Inclusive, se você quiser parar e resistir ele pega e faz isso. Ele vem para trás, ele não força você. E nem quer te tomar a força. Ele só opera em você se você abrir o coração e falar, Senhor, eu estou aqui, enche-me, Senhor. Vem sobre mim, Espírito Santo de Deus. Então, assim, você... dentro desse princípio de verdade. E agora o que acontece? Ele fala assim, olha, vamos ver quais são os dons agora. Mas a manifestação do Espírito, que aos 11, versículo 7, é dada a cada um para o que for útil. Então, não é para ficar tirando onda. Quando Deus dá um dom, é para útil para a sua vida e útil para a igreja. E útil para tudo que diz respeito à sua vida. Ele diz assim, porque a um, pelo Espírito é dada palavra de sabedoria. Olha só. Então, às vezes a gente está lendo um texto, está lendo uma Bíblia, e Deus vem dar uma palavra de sabedoria para a gente, muito grande, uma palavra de sabedoria para aconselhar alguém, para dar uma resposta para alguém. Você sente que a hora o Espírito Santo, ele te ungiu para você falar aquilo para as pessoas. Então, ele manifesta isso. E ele fala o seguinte, olha, o outro, pelo mesmo Espírito, palavra de ciência. Ciência é conhecimento, tá? Aí, de repente, eu falo uma coisa aqui, sem saber da sua vida. Você fala assim, parece que esse pastor sabia da minha vida. Quem contou minha vida para ele? Muita gente já me cercou, ele falou, pastor, alguém contou minha vida para o senhor? Não, eu não sei, mas a palavra de ciência, o conhecimento que o Espírito Santo tem, ele vem e usa. E isso acontece no dia a dia, numa conversa particular com a pessoa, quando você se permite ser usado pelo Espírito Santo, quando você não está se escondendo de ser crente, você está com o coração aberto, recebendo a pessoa com o Espírito Santo e pedindo de Deus uma direção para dar. Aí você abre para o Espírito Santo manifestar esse dom através de você. Então esse é o segundo, tá? Primeiro, sabedoria, ciência. Terceiro, outro pelo mesmo Espírito, a fé, tá? Olha só, o dom de fé, tá? Fé sobrenatural, é uma fé que vem do Espírito para sustentar você nas situações difíceis mesmo da sua vida. Fé que sustenta a sua vida. Então é o Espírito Santo que, né? Esse dom é dele. Esse dom é dele, isso está nele. Ele manifesta isso em você. E ele fala o terceiro aqui, olha. Outro pelo mesmo Espírito, dons de curar. Tem muitos testemunhos de cura aqui, que a gente só impõe as mãos assim, ora a pessoa vai, pastor, fiquei curado, cicatrizou, sumiu, a enfermidade desapareceu, porque ele manifesta esse dom. Outro, operação de maravilhas, né? A operação de maravilhas, assim, coisas inesperadas. Por exemplo, o que é uma maravilha? Jesus transformou água em vinho, aquilo foi uma operação de maravilha. Multiplicação. Eu já estive num lugar que tinha pouca comida para muita pessoa comer. Nós oramos e um pouquinho de comida, todo mundo comeu, foi de barriga cheia, não sabe como é que a pessoa comeu. Então, isso acontece, às vezes, pessoas humildes dentro de casa, passando necessidade. Senhor, minha comida. A comida multiplica dentro da panela. Entenderam? Tem muitos testemunhos dessas coisas.
coisas que Deus faz lá no silêncio, no secreto do coração, né? As pessoas têm que crer. Quem crê e confia em Deus e busca o Senhor, né? A pessoa busca de Deus algo sobrenatural. Agora ele vem e diz assim, olha, dons de maravilhas, outro profecia, né? Deus dá uma palavra profética dentro da questão do reino. Revelação, falar algo da tua vida específica é palavra de ciência, de conhecimento. A profecia é algo dentro do reino da causa e da obra de Deus. Ela é direcionada nessa situação. E ela fala aqui agora, olha, outros, o dom de discernir espíritos. Porque o diabo pode chegar no meio da igreja evangélica ou no meio e tentar imitar um negócio assim, falando, querendo passar que é Deus, mas ele está querendo tapear. Mas na mesma hora a gente sabe que aquele troço ali, ó, isso aqui não é de Deus não. Isso aqui não é de Deus não. Pode parar, acabou, né? Sem destratar a pessoa, mas manda parar. Discernir os espíritos, né? Que às vezes Satanás vem disfarçado. Às vezes uma pessoa chega com uma palavra doce para você está com cheiro de enxofre, essa porcaria. Está com cheiro de enxofre, você sente na hora, tá? Mas você sabe isso lá no seu espírito. Você tem. Então, olha só. Variedade de línguas. Fala aqui, variedades de línguas. Tá? Você já deve ter visto alguém na igreja orando, aí você está orando. Então, o que acontece? Esse dom de variedade de língua também é do Espírito Santo. E esse dom tem algumas variáveis que eu vou te falar hoje. O que acontece com esse dom de variedade de línguas? Olha aqui. E o último é interpretação das línguas. Não é tradução, é interpretação, presta atenção. Traduzir é uma coisa, interpretar, porque é espiritual. O Espírito Santo dá uma língua estranha para uma pessoa e outra pessoa está interpretando o que o Espírito está sentindo naquilo ali, que ele quer fazer. Tá? Então, isso aqui são os dons do Espírito. E eu não vou falar hoje dos ministérios, nem das operações de Deus, mas eu vou falar dos dons do Espírito Santo. Tá? Então, eu quero que você, esse aqui, ó, variedades de línguas. Tá? Então, quais são essas variedades? Vamos, Romanos 8, 26. Vamos pegar aqui, olha só. Vamos aprender com a palavra de Deus e tá assim, olha. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. O Espírito Santo, porque nós somos fracos, frágeis. Ele ajuda as nossas fraquezas. Tá? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Já notou que você vai orar precisando de Deus um negócio? Você abre a boca e diz, eu quero isso daquilo. Você mostra só uma carência, mas a gente não sabe pedir como convém. Aí o Espírito Santo vem para te ajudar a pedir. Ele vem para te ajudar a orar. Então ele fala assim, olha, 26. Porque não, diz assim. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele, então o Espírito Santo está intercedendo junto comigo, eu vou te explicar como é que isso funciona. Com gemidos inexprimíveis. Quando é que eu oro em línguas com gemidos inexprimíveis? Eu vou te explicar. E aquele que examina os corações, Deus está vendo a oração, ouvindo a oração do Espírito e olhando para mim, porque Ele está orando através de mim. Deus que examina o coração, sabe qual é a intenção do Espírito, e Ele que, segundo Deus, intercede por mim. Então, deixa eu te explicar aqui o que é um gemido inexprimível. Eu já passei por essas experiências algumas vezes. E eu vou dizer em que caso. Você começa a orar em línguas estranhas. E você começa. A variedade de línguas. E eu me lembro uma vez
que eu era novo no evangelho, estava assim buscando o Senhor na igreja, e tinha uma irmã minha que estava assim, desviada, afastada de Jesus. E chegou uma época de carnaval. E a minha irmã falou, eu não vou para retiro nenhum não, pegou uns amigos que foram para o carnaval lá no Rio de Janeiro. E eu fui para o retiro lá em Moriaé. Era um campo assim à noite, todo mundo saiu para orar. Mas aquilo, quando a minha irmã foi para lá, ficou um peso no meu coração. Você sabe, não é mau presságio não. É que é uma coisa ruim, errada. E aquilo apertando meu coração com aquilo, eu fui com aquilo, mas assim, preocupação espiritual. Eu conhecia a família com que ela viajou, era gente muito boa, tranquilo, mas o caminho não estava certo. E o pessoal foi dormir, eu fui para o campo de futebol, ajoelhei lá e comecei a orar por ela. E eu sabia, gente, que eu não sei pedir direito, eu oro em línguas. Eu ativo a oração em línguas, porque eu não sei ficar falando em português, eu fico repetindo a mesma coisa, a gente não tem muito recurso no idioma. E eu comecei a orar em línguas e pedir a Deus, Senhor, toca no coração da minha irmã. De repente, mas eu comecei, uma dor, eu começava a gemer. Senhor, sabe quando você pede com dor, com desespero, aquilo sai da sua alma, quando você geme. Irmãos, fui fazendo aquilo 5 minutos, 10 minutos, 15, 20 minutos. Quando deu mais ou menos assim, uns 30, 35 minutos, eu parei de orar. Eu levantei, toda aquela preocupação, aquele aperto no coração desapareceu. Isso foi na sexta-feira de carnaval. E eu fui embora para cá, então, aí quando chegou na terça-feira, eu voltei para casa. E quando eu cheguei em casa, a minha mãe falou assim, ó, a sua irmã está lá no quarto. Ela voltou chorando do Rio, aceitou Jesus, se arrependeu aqui dentro de casa. Naquela mesma sexta-feira, ela estava lá, algo pegou o coração dela, apertou o coração dela. Ela não conseguiu ficar lá, pegou o ônibus e veio embora sozinha. Só tinha ela de passageira no ônibus. E daquele dia em diante, a minha irmã, a Mirtes, nunca mais afastou do evangelho. Hoje ela é pastora. Pega lá. Mas assim, foi gemidos inexprimíveis. E essa semana eu também, olhando essa frieza espiritual de muita gente, das pessoas brincando com o evangelho, as igrejas não conseguem avivar. Eu fui orar ao Senhor e você entra nos gemidos inexprimíveis também por enfermidade na vida das pessoas. Então você nota que não é você sozinho, é o Espírito orando com você. Mas esse gemido inexprimível, eu não posso orar a hora que eu quero. Eu dependo do Espírito Santo vir e ativar. Então esse eu não tenho controle sobre ele. Eu começo a orar e o Espírito faz conforme ele quer fazer. É aquele momento quando tu for orar, filho, que a dor estiver muito grande, o desespero, o sufoco, a tua fome de Deus é muito grande, sua sede. E você quer, porque você não quer sair dali sem tua bênção, e você começa a entrar e você permanece. Isso vai evoluir. Só que muitos de vocês ora, vai embora, um pouquinho vai embora, acabou, acha que fez lá, né? E para no meio do caminho e fala que está orando, tá nada. Você não espera os processos, o trabalho de oração. Aí, esse é o gemido inexprimível. Tá? Então, aquela variedade de línguas, o gemido inexprimível. Jesus no Getsemane, quando ele falava que ele transpirou gota de sangue, meu irmão, ele estava gemendo. Nós só escutamos o que ele falou. Pai, se for, faça de mim esse cálice, se for possível. Não, imagina o que ele estava sentindo para sair sangue dos poros dele. É aquela oração onde você toma as decisões e você pega e você tem que sair, porque já orei muito pela salvação dos meus filhos também, por sair do mundo e vim. Era gemido inexprimível nas madrugadas pelo meu filho, porque se não fizesse, né, tinha que ter uma camada de proteção, tinha que ter algo no reino do Espírito para sustentar aquilo ali. E a oração no Espírito, o gemido, ele é poderoso, meu irmão, porque gemeu no Espírito, com o Espírito, meu irmão, resolve na hora. Isso é impressionante. Mas as pessoas não perseveram, não buscam Deus, não fica ali para ouvir a voz, sentir o que Deus sente, sentir o que Deus está sofrendo com esse mundo no estado que está.
a dor no coração do Espírito Santo, a frieza dos crentes. O Espírito Santo está sofrendo com isso também. Ele está gemendo e precisa de alguém se colocar para ele operar isso. Então essa aqui é o segundo ponto. Vamos lá agora para 1 Coríntios 14. Diz assim: Paulo falando, olha, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Ele falou assim, mas principalmente dons de profetizar. Eu estou aqui profetizando a palavra de Deus para vocês agora. Eu estou usado numa palavra profética agora para a vida de vocês. Porque vocês aprenderam que a profecia, quando levanta um profeta, ele começa a querer falar alguma coisa. Presta atenção. A palavra profética, ela estabelece vinda de Jesus, reinos, mudanças no rumo da igreja, o que vai acontecer no mundo, a tendência do ano que vai seguinte, o que vai acontecer, isso tudo é profético. Para o que for útil. Aí ele vem e diz assim, olha, porque o que fala em língua estranha, agora voltou para as línguas, não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Mas pastor, lá no Pentecostes os discípulos estavam orando e os incrédulos estavam... Aqui está falando que ninguém entende. Então dentro daquela variedade de línguas, já falei, tem os gemidos inexprimíveis, tem a língua estranha como sinal para os incrédulos. São variedades, não são? Então, são variedades. Então, o primeiro gemido. A variedade não é assim, Cada um fala um som diferente. Isso não é a variedade. A variedade é o propósito que ela está fazendo naquele momento ali. O que Deus quer fazer através dela. Não é o som. Presta atenção. A variedade do propósito da língua. Primeiro, os gemidos inexprimíveis. Aquela lá no Pentecostes foi um sinal para os incrédulos. Agora Paulo está falando de uma que é para edificação pessoal. Minha, sua. Fala edificação pessoal, fala. Então ele fala assim, olha. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Tá? Versículo 4, versículo 14, 4, fala. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo. Então, o que profetiza, eu estou dando uma palavra de edificação para a igreja. Então, por exemplo, eu estou precisando ter poder. Eu estou precisando vencer os problemas da minha vida. Eu estou precisando que o meu lar seja transformado, seja mudado. Eu preciso que as minhas orações sejam poderosas e tenham respostas. Eu preciso edificar a mim. Como crente. A oração em línguas é para você se edificar pessoalmente. Na sua fé. Né? Na sua firmeza em Deus, na sua conexão com o Espírito Santo. E ele vem e diz assim, olha. No versículo 5 ele fala assim, eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Porque aqui nesse texto, estava acontecendo uma coisa lá em 1 Coríntios que estava trazendo confusão. Por quê? A igreja de Coríntios reunia e ficava todo mundo só orando em línguas. Entrava um incrédulo, não entendia nada. Aí Paulo fala, não está tendo edificação. Então, ele está trazendo uma ordem aqui,
que onde tem visitantes, que tem os novos convertidos, precisa aprender, precisa haver ensino. Tem que ter ensino. Não é só ficar. Mas o que aconteceu? Muitas igrejas aí, no Brasil principalmente, porque a igreja brasileira ainda ela é muito criança. As pessoas fazem a maior papagaiada com esse negócio de dom do Espírito Santo e língua estranha. Isso afasta muita gente. As pessoas ficam com medo de fazer. A oração em línguas para edificação pessoal, eu posso orar, quando eu já recebi esse dom do Espírito Santo, eu posso orar a hora que eu quiser. Como sinal para os incrédulos, eu não posso orar a hora que eu quero, eu tenho que depender do Espírito. Os gemidos inexprimíveis eu vou orando, e ele vem, e eu sinto que o Espírito está sentindo no meu e ele expressa para mim a fala dele. Agora, a oração em línguas para edificação pessoal, eu posso separar um tempo todos os dias no meu momento de oração para eu orar em línguas ali, eu e o Espírito Santo somente. E eu já parei de orar em português, porque Deus já sabe tudo que eu falei, eu só repito o que eu já falei. Então, eu aproveito o meu tempo, eu vou orar 1 hora, eu só oro em línguas. Eu fico ali diante do Espírito Santo, e quando eu vou orando em línguas, ele me visita, né? Fluirão rios de água viva, ele pulsa aqui dentro de mim, a gente sente o Espírito Santo agitando dentro do ser da gente aqui, ó, é maravilhoso, né? E você sabe que está orando em conjunto com ele, e você sabe que é uma oração em espírito. Isso é que é orar em espírito, é orar no espírito. Não é a minha mente orando, eu orando no espírito. Porque eu posso decorar. Minha mente tem essa capacidade. Mas eu preciso. E o que acontece? Aí o Espírito Santo começa a agitar dentro do meu espírito. E quando eu vou falar, né? As minhas palavras não saem do idioma que eu quero falar. Elas começam a fluir normalmente como um som que eu desconheço. Eu não tenho que fazer força nenhuma. Eu só tenho que deixar fluir, deixar o Espírito Santo fluir. O dom é dele, ele mora em mim, a gente deixa ele manifestar. Se ele habita em você, ele manifesta. Então o que ele fala aqui, olha, né? Ele fala assim, olha, eu quero que todos vocês orem em línguas. Então ele fala assim, ó, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua estranha, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Então, a gente não pode pegar um culto aqui e ficar todo mundo orando em língua estranha, de 7h30 até as 9h, encerrar o culto. Isso eu tenho que fazer no meu particular com Deus, porque ali eu estou edificando a minha fé. E se eu pratico isso todo dia, daqui um dia você está pondo a mão enferma e está ficando curado. Você está falando, Deus está te usando, você está pregando, as pessoas estão se convertendo. Porque não é você que está fazendo, mas o Espírito Santo está fazendo através de você. Porque você está com a sua fé edificada. E fé, e hoje você precisa do Espírito Santo, não é só para curar, pregar para os outros, não. Até para você hoje, meu filho, sustentar um casamento, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Para você trabalhar, ter sabedoria na vida, ó, dom de sabedoria, conhecimento, né? Nesse mundo cheio de engano, de trevas. Se você, meu irmão, se você não conectar com o Espírito Santo, você é vulnerável. Se não tiver alguém te pagiando, para ficar te alertando, você só entra em coisa errada, coisa que vai te destruir. Então o que ele fala aqui, olha, Paulo fala aqui, olha, versículo 13, pelo que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Então, se está orando em língua um perto do outro, né? Então ali um tenta ver se Deus está dando a interpretação. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Olha aqui, versículo 14, olha só, põe aí, 1 Coríntios 14, coloca aí, por favor, olha só. Porque se eu orar em línguas estranhas, ó, essa praticação, o meu espírito ora bem.
mas o meu entendimento fica sem fruto. Estou dizendo o seguinte, que quando eu estou orando em língua, eu não estou entendendo o que eu estou falando. Olha lá, volta lá, por favor, no 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, porque o Espírito Santo está falando coisas de Deus a meu respeito, áreas que eu não tenho nem capacidade de entender, mas o Espírito Santo está falando com o Pai. Então eu não entendo. Então, já teve línguas estranhas que eu estava orando e Deus estava me dando uma interpretação, falando para mim mesmo, eu percebia, né? E o que acontece? O meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, pensa bem, eu prefiro orar no espírito que orar na mente, porque o Espírito Santo está me ajudando com a minha oração no espírito. Eu falo para Deus as situações da minha vida, mas eu tenho que partir para a oração no espírito, para eu estar orando de fato, para que eu possa estar orando de verdade. Mas, pastor, eu não entendo nada, eu fico lá falando aquilo. Meu irmão, você tem que crer. Aí o que ele diz? Olha, versículo seguinte, 15. O que ele fala? Ó, que farei, pois? Orarei com o Espírito. Então eu tiro tempos para orar em línguas no Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Então, queridos, olha, versículo 18. Coloca aí. Olha Paulo falando, ó, olhou para a igreja todinha e falou assim, ó, eu dou graças ao meu Deus porque eu falo mais língua do que todos vocês juntos aí. Quando você começa a orar em línguas, e você começa a engatar ali 1, 2 dias, separando um tempo de verdade, em todo lugar que você estiver, sua boca está assim. Automaticamente, você está dirigindo, você está andando na rua, você sente que o Espírito está borbulhando aquilo dentro de você. Paulo tinha que viajar para as missões, naqueles navios em luta, né? Nos cavalos da vida, porque aí é o próprio Espírito que borbulha, começa a ferver dentro de você automaticamente, e você vive essa dimensão, você está orando no Espírito. Porque ele olhou para aquela igreja, ele só orava quando se reunia. E mesmo assim para ficar disputando, mostrando para o outro que era mais poderoso que o outro. Então, você vai perceber que às vezes no dia a dia, você está parado assim, nem está pensando, e quando você dá conta, você está orando em língua no Espírito, aquilo está saindo, fluindo aqui normalmente. A língua está dentro da boca, mexendo sem som. Porque tem algo no seu espírito movimentando aquilo ali. Eu já peguei várias vezes assim, eu não estava nem pensando em oração, estava pensando num problema. Quando eu dei conta, no espírito eu estava orando em línguas. Mas por quê? Você satura um pouco antes e o Espírito Santo vai dando sequência. E quanto mais você permanece, mais ele vai aumentando isso dentro de você. Então o que ele fala? Olha, que ele fala, eu falo mais língua do que todos vós. E a Bíblia fala, né, que nós devemos orar com toda oração e súplica no Espírito. Entendendo? Então, ele fala, quando a gente tem que orar ao Senhor, e vamos lá no livro de Judas. Tá? Versículo 3. Judas 3. Judas é um livro pequenininho que não tem nenhum capítulo. Olha lá. Esse Judas aí é o irmão de Jesus, filho de José e Maria, tá? Eles não criam em Jesus. Depois da ressurreição é que eles creram. Aí ele escreveu essa carta aí dizendo assim, ó: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Fala comigo, batalhar pela fé. Lá não está escrito que o que ora em línguas edifica a si mesmo, edifica a sua fé. Ó, como é que eu batalho pela minha fé? Orando em línguas estranhas. Eu oro em línguas.
Amados, procurando eu descrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nesse mesmo capítulo, pula para o versículo 20, Judas 1:20. Versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, fazendo o quê? Fazendo o quê? Fazendo o quê? Se você não ora em línguas, você que já é batizado e já orou uma vez, a tua fé, meu filho, ó, não é edificada. Está aí. Uma coisa poderosa, mas não... Está aí. E isso é poderoso porque eu não posso orar em línguas para você. Se eu orar 20 minutos com você aqui na igreja, é bom para os outros ver, para outros receber, mas se você praticar isso todos os dias, isso vai edificar a sua fé. Quem está me entendendo, diga amém. Então, olha só. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Então, quando eu vou orar, eu não perco tempo, eu só oro em línguas. E vou dizer para vocês, há uns 25 anos atrás, o ministério dessa igreja mudou quando eu tive a revelação do que é o dom de línguas. E essa igreja só cresceu em Juiz de Fora porque foi nisso aí que eu me apeguei. Eu parei de ficar queimando, ficar falando as coisas da minha boca diante de Deus. E toda vez que eu vou orar, pastor, qual o segredo da igreja crescer, a igreja ter prosperado? Oração em línguas. Qual o segredo do senhor estar firme no evangelho? Oração em línguas. E ninguém me vê orando, eu vou para o meu particular, e ali fica só eu e Deus na solidão. Jesus falou, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e em secreto, eu vou orar em línguas no secreto. Porque nada não acontece no público se primeiro não acontecer no secreto. Só que vocês acham que esse negócio de orar e buscar Deus só para quem é pastor, né? O diabo enganou vocês. Eu não sou pastor, eu não tenho que pregar, eu não tenho que... Quem tem que orar mesmo... Tem gente aí vivendo a vida abundante em Cristo Jesus porque tem uma vida de oração. Então, orando, né? Edificando a vós mesmos, né? Sobre a vossa santíssima fé e orando no Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Quem aqui já recebeu o Espírito Santo e há muito tempo não está orando em línguas? Vem aqui à frente que Deus quer ativar isso no seu coração novamente. Você que não está dedicando, você já recebeu uma vez, mas você descuidou. E isso esfriou na sua vida, esfriou no seu coração. Tenha vergonha não. Pode vir. A gente descuida. E eu já me peguei tempos descuidado com relação a isso também. Vem que Deus vai te avivar hoje aqui, você vai receber esse fogo na sua vida, tá? Você que não é batizado, nunca orou e deseja orar, vem aqui à frente também. Fica aqui na frente aqui. Você que quer receber esse dom do Espírito Santo, vem aqui à frente. Passa para a linha de frente aqui. Fica aqui na frente aqui. Você que nunca recebeu esse dom de línguas. E você quer que o Espírito Santo te dê isso. O Espírito Santo está aqui. Aí você fala assim, pastor, como é que eu vou receber isso? Tá? O que eu tenho que fazer? Você só vai pedir a Jesus agora. Fala, Jesus, eu quero receber o dom de línguas aqui agora. Eu quero receber esse dom. Eu quero que o Espírito Santo opera isso na minha vida. Tá?
Pode chegar mais um pouco mais próximo de mim aqui, mais próximo do altar, por favor. Eu quero que faça uma separação entre os que estão sentados e os que estão em pé aqui. Chega um pouco mais para cá. Tá? Pode ficar aqui. É coisa de Deus, coisa simples, mas é importante demais para a nossa vida. Pastor, quem pode? Todos podem receber. Vou te dar uma explicação aqui, olha. Quando eu vou buscar algo de Deus, a primeira coisa que eu tenho que saber assim é que eu posso receber isso de Deus. Por quê? Se você recebeu um ensino errado em outra igreja, dizendo que isso não é para todo mundo, já fechou a sua oportunidade. Porque tem muita gente que fala isso. Toda língua estranha é só se você estiver falando um idioma de outra pessoa. Teve o caso lá de sinal para o incrédulo. Mas tem a oração para edificação pessoal que ninguém entende. Então, você primeiro precisa saber que você pode receber. Segundo, você precisa saber e ter claro, que você deseja receber. Deseja ter isso claro em você. E terceiro, que você precisa receber. Eu posso, eu desejo e eu preciso receber. Pelo que eu creio, aí atrás está todo mundo cheio do Espírito, não é? Você é cheio do Espírito Santo o tanto que você desejou ser. Todos vocês são cheios, mas só são cheios até o tanto que desejaram. Então, se não é mais, é porque desejou pouco. Tá? Está satisfeito com esse pouco? Você deseja isso, está satisfeito. Então, fica aí. Mas você hoje pode pedir também para Deus te elevar a uma outra dimensão, outro nível. Mas o seu desejo é que vai mudar isso. O Espírito Santo não vai vir aqui à força fazer isso em você, não. Ele fica olhando assim, aqueles que me desejam, aqueles que me querem. Mas tem uns que querem mais de mim. Tem uns que querem mais. Os outros receberam, mas nem lembram mais de mim. Aí você está aqui agora, pastor, eu quero receber isso. Então vamos ver o que Jesus ensinou para a gente. Jesus disse assim, olha. Digo-vos que pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Jesus é sério nos seus negócios. Porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Você crê que Deus é verdadeiro? Quem crê de amém. Ele falou, qualquer que pede, recebe. Então, se tu pediu aqui, não tem a mínima chance de você não ter recebido. Presta atenção, Deus é sério nos seus negócios. Mas até onde vai tua fé? Qualquer que pede, recebe. Qualquer que busca, acha. Quem bater, abrir-se-lhe-á. Olha como é que gostoso lidar com a palavra. Dá confiança, certeza, eu estou na palavra. Jesus é o Senhor, o Espírito Santo está aqui. Eu estou buscando o Espírito Santo, olha só. E ele fala assim ainda, olha. Pastor, eu vou pedir
Deus vai me dar o Espírito Santo aqui hoje, esse dom. Aí Jesus, sabendo que o inimigo podia pôr uma dúvida em você, olha o que Jesus veio fazer aqui, olha. Ele falou assim, ó. Vocês ficam confiantes no Pai, que vai fluir através de vocês. Ele falou assim. Ele fala assim. Porque qual pai dentre vós, estou lendo o mesmo versículo, que se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Então, tá falando, se você pedir a Deus um pão, Deus vai te dar uma pedra. A pedra fala de matéria, de carne, carnalidade. Se você pedir o Espírito Santo a Deus, Deus vai te dar carne? Não vai. Então ele fala assim, ó. Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Serpente é figura de demônio, Satanás. Você vai pedir o Espírito Santo a Deus, você acha que o diabo é que vai, mas não, presta atenção. Ele fala aqui agora, olha. Ou também se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. O escorpião é figura de demônios. Aí ele fala no 13. Pois se vós, sendo mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Olha aqui, irmãos. É teu, ó. Quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então não tem a mínima chance de você receber aqui carne, Satanás, demônio. Você está por conta do Espírito Santo. Mas eu vou te dizer uma coisa, o Espírito Santo já habita em você, ele está no seu espírito. Ele vai orar junto com você. Por exemplo, eu oro. Ele está borbulhando aqui dentro de mim agora. Aqui, ó. Eu libero o que ele está fazendo dentro de mim. Ele não me faz a força. Se eu quiser parar, eu paro. Ele não pega a força e faz eu fazer o que... Porque a oração em línguas para edificação pessoal, eu faço a hora que eu quiser fazer, porque o Espírito habita em mim. Então eu entro em acordo com ele, porque ele quer orar também. Então é fácil. Então você quer que Deus manifeste esse dom em você. Nós vamos começar a orar. Eu vou estar orando. Tá? E você... Não é a sua mente aqui, ó. Sai daqui. Isso aqui é coisa secular, razão. Deus não age nesse nível. É no reino do Espírito aqui, no seu espírito. É daqui que vai fluir. Tá? É aqui que vai fluir. E vai borbulhar. Os sons do Espírito, o gemido no Espírito vai sair na sua boca. Então você não tenha medo. Deixa fluir normalmente. Pode fechar os olhos e começa a pedir, falar com Jesus. Faz a sua oração. Fala, Jesus, eu aprendi pela tua palavra que essa é uma obra do Espírito Santo. E eu quero, Senhor, ser guiado pelo Espírito. Eu quero, Pai, edificar a minha vida, minha fé santíssima. Eu quero orar em espírito, porque eu não sei orar como convém. Eu preciso que o Espírito Santo me ajude a orar, Jesus. Eu preciso, Senhor. Eu quero receber. Eu vou pedir aos irmãos lá atrás que não vieram porque já oram em língua. Vocês começam a orar em línguas aí atrás. Vocês aí, eu quero ouvir vocês orando. Pode orar em voz alta. Eu quero ouvir vocês orando. Eu quero ouvir vocês. Nós precisamos nos voltar para o Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos ativar o que é do Espírito dentro de nós. Nós não podemos seguir passivamente. Senhor Jesus, o Senhor disse que o Senhor rogaria ao Pai e Ele enviaria o Espírito Santo. Oh Deus, e hoje essas pessoas estão aqui diante do Senhor, oh Pai, querendo, Pai, a manifestação desse dom sobrenatural do Espírito Santo, oh Deus. Não é para nossa vaidade, Deus, porque nós necessitamos desesperadamente, Senhor.
Nós precisamos desesperadamente, Senhor, deixar que esse dom flua na nossa vida. Vem Espírito de Deus. Deixa fluir, deixa fluir. O Espírito está dentro de você. Não tenha dúvida e não fique com medo. E a hora que começar a fluir, fale mais alto para você ouvir. Fale mais alto para tirar a dúvida. Fale em voz alta para você mesmo ouvir. Pode continuar orando. Não tem pressa. Quem deseja não tem pressa. Quem deseja não está ansioso. Relaxe, deixa fluir. Abre a tua boca e deixa sair. O Espírito habita em você. É o Espírito Santo. Baixinho. Fale em voz alta para você mesmo ouvir. Não para não, continua orando. Abre a tua boca, jovem, deixa fluir. Você está com sede, você está com fome, rapaz. Está aí dentro, está aí, rapaz. É de Deus, cara. É de Deus, não é aqui não. Deixa sair aqui, ó. Oh, decantantore suri remandani carabalaba xanamaduri bedaraba. Dericlo chore balabanaba suriclo. Não é nada não, canta aí, ó. Reco chore malabanaba surico chore de rebanabanabas. De manchurico sore manchere de balabaraba suriclo choro. Derico chore clo remanturico chore de balabalabalabala. Aumenta isso aí, estou ouvindo isso. Aumenta. Espírito. Ora em voz alta, cara. Fala. Deremanchori clouchore barabalaba suri clanchara balabarabalas. Dericlo choro coro berebele suri clouchore barabasuri canchalabas. Recolo manabalaba shuri clocho remanturi clocho. Dericlocho recorre barabanabasturi cramanabalabanabarabas. Ora em voz alta. Remanturi corre rebalaba shuri clancha rabalabanabasturi clancha rabalabas. Derecorre remandori cocho rebarabarabas. Decocho no masturicão. Ora em voz alta, irmã, deixa fluindo. Pode orar em voz alta, fala para você ouvir. Aí, olha. É isso aí, mas é de Deus. Continua. Aí, está recebendo. As pessoas estão recebendo. É ter simplicidade no coração como uma criança. Ora, irmã, ora em voz alta. Mais alto, ora mais alto. Vem sobre nós, ó Espírito. Deixa fluir, minha filha. Fica preocupado com ninguém do teu lado. Fica olhando para ninguém, tá?
É você e Deus. É de Deus, irmão. Ora mais alto. Deixa fluir. Quando você ora alto para você mesmo escutar, você quebra a tua própria incredulidade e a tua própria dureza de coração. Porque a nossa carne, ela quer resistir. Ela quer achar que é você que está fazendo isso, fazendo você duvidar do que o Espírito Santo está dando a você. É de Deus, minha filha, é de Deus, é de Deus. É de Deus. É de Deus. Ó, e o rio só vai fluindo e só vai aumentando o jorrar do Espírito. Não para não. Se você começou, não para não, acelera. Eu posso acelerar. Porque eu trabalho em conjunto com o Espírito Santo. É de Deus. É de Deus. E você, quando sair daqui, você vai estar orando em língua sem perceber que está lá no Espírito. Isso não está na sua mente, não está no seu controle, não. Flui de dentro do seu interior, vai fluir rios de águas vivas. Para de falar em português e começa a liberar as línguas do Espírito que está fluindo aí na sua vida. Isso. Eu estou dando esse tempo para você praticar, para você se firmar. Eu já poderia encerrar o culto porque todos receberam, mas eu estou dando esse tempo para você. Você vai poder orar agora numa outra dimensão. Orar em línguas para edificação pessoal. Orar com o Espírito Santo. A sua oração vai ter outra dimensão agora. Vai ter outro poder. Você vai orar para a sua edificação pessoal. Eu sei que você fica com dúvida. Você está achando que isso aí não é de Deus. Algumas pessoas ficam em dúvida, mas está na hora de você. Presta atenção. Quem estiver orando em línguas aí, ó, visitado pelo Espírito Santo aí no banco, vem aqui pra frente e faz uma roda em volta deles aqui, ó. Você que está aí orando, que está sendo visitado aí, que está cheio, vem pra perto, vem pra próximo. Levanta as mãos aí e começa. Vem, igreja do avivamento. Vem, igreja do mover do Espírito. Aí todos receberam. Sem nenhuma explicação. Olha, eu vou dar um sinal, todos nós vamos parar. Olha pra mim. 1, 2, 3, todo mundo em silêncio.
Você tem o controle, olha. O Espírito Santo vai nos... Agora eu vou falar 1, 2, 3, nós vamos começar novamente. Vamos lá. 1, 2, 3. É do Espírito. Espírito do Deus vivo, aviva, Senhor, aviva essa cidade, Espírito Santo. Levanta um povo aqui cheio do poder de Deus. Levanta uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Esse barulho agrada a Deus. Os anjos também clamam, né? Tem língua dos anjos. Você tá falando alguma língua de anjo aí também, né? O Espírito Santo falando você no idioma dos anjos. Paulo fala, olha, ainda que eu fale a língua dos anjos, porque ele estava falando da variedade de línguas. Olha, e esse fluir do Espírito aí começa a queimar a enfermidade, destruir câncer, destruir enfermidade, doença. Vai sendo quebrado, vai sendo tirado. Espírito de enfermidade vai saindo. Câncer, eu decreto a tua morte. Diabetes, em nome de Jesus, eu te aniquilo. Pressão alta, em nome de Jesus, eu te aniquilo, eu te destruo agora. Tu não tem poder nesse corpo. Esse corpo é o templo do Espírito Santo. Esse corpo é templo do Espírito Santo. Olha, é tão gostoso que não dá vontade de parar mais, porque você não ora mais com a mente, não passa pela tua mente, você ora pelo Espírito. É o Espírito que vai orando. Não cansa, não cansa, não cansa, não para, não para. Você consegue orar 3, 4, 5 horas no Espírito e não cansa. Santo, santo é o teu nome. Começa a dizer que ele é santo. Remanchorou. Fala santo e ora em línguas. Glorifica e ora em línguas. Você pode cantar em línguas estranhas, ó. Eu vou cantar em línguas, ó. Oh, canchore mandana bashuri manamara. De concho não se anda nai. Corre na ramana canchore bashara. De cancholo masuri anda na basuri caramana malamarais. Yo de coreo sune mandara. De cancholo si anda na cancholo e bashara mi carama. Oh, deri anda na bashuri mirai. De colo bashara mandicando no. Recolo sharama.
Remandore Kadaraba Suri Dereme, Kocharaba Shori Odore Barara, Reroro Barara Barabara, Chore Barabala Sharabalabara. Olha, esse tempo é um tempo para você, né, quebrar toda a incredulidade, toda a desconfiança do seu coração. A música também flui, você não sabe de onde que ela vem, e o cântico espiritual sai. Tenta também cantar em línguas. Emite um som, uma música para Deus que sai do seu coração. Esse som glorioso, esse som celestial, esse som divino, as línguas estranhas, a variedade de línguas, o batismo no Espírito Santo. E agora você vai se enchendo, e você vai ficar imerso, cheio de poder, de unção, à medida que você ora. Manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reina em mim. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua um rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reina em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Dere manchou é a Suriana Codebanahas. Manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua um rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reina em mim. Vem com o peso da tua glória aqui, vem com o peso da tua glória.
Todos. Todo crente é cheio do Espírito, mas só é cheio até o ponto em que desejou. Não tem limite. Você pode, igual eu falei para você, vamos parar um pouquinho, vamos começar. Mas quando eu estou orando e lá com o Espírito Santo, eu vou para dentro, eu não quero parar. Que quanto mais eu orar, mais eu edifico a minha fé. Mais confiança eu tenho para orar para a enfermidade, orar pelos meus problemas, orar para os outros, para pregar, para dar um testemunho, para resolver meus problemas, para destravar as coisas da minha vida, né? Porque eu estou empoderado pelo Espírito. E quem vai parar esse poder? Ninguém para diante de um poder desse. Mas então, isso que dá, né? Então você tem aí palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, discernimento de espírito. Tudo agora está aí para fluir em você, né? E para encerrar esse culto, vamos cantar só um canto agora para glorificar e exaltar Jesus. Porque tudo é para honra e glória dele. Porque nós só podemos receber isso por causa dele. Então nós não vamos simplesmente sair daqui de qualquer maneira. Nós vamos dizer que ele é santo, né? Nós vamos dizer que ele é santo, né? Vamos fazer isso em gratidão a Jesus, o Filho do Deus vivo. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Cordeiro, tu és digno, Jesus. Os que tu és maravilhoso, Jesus. Que privilégio o Senhor ter conquistado para nós o direito de nós termos o Espírito Santo habitando e manifestando em nós. No Velho Testamento o Espírito Santo não podia possuir ninguém, mas o Senhor conquistou isso para nós. E hoje Ele está em nós, e nós somos possuídos pelo Espírito Santo. Nós somos possuídos pelo Espírito Santo. E poderes, teu nome é sobre todos. Os anjos cantam, Senhor, e eu canto também. Tu és santo. Toda criação, santo, santo, santo. Isso que você está sentindo aí agora, porque você já chegou no trono. Você chegou no trono, na presença. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Diga, cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam, santo. Toda a criação, santo. Exaltado és, santo. Santo pra sempre. Santo pra sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Senhor. Teu nome
exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, o teu povo canta, santo, se é o Rei dos Reis, onde tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Tu sempre serás, santo, only forever, pra sempre, pra sempre. Tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Toda honra e toda glória é dada a Jesus, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Agora aprende uma coisa. Misericórdia. Agora aprende uma coisa, ó. Quando é em espírito, não dá nem vontade de ir embora. Aí fica gostoso. Se deixar, a gente vai até meia-noite aqui, tá? Então, quando é em espírito, fica mais leve. Não é a carne não domina mais. E é sempre assim. Você começa a orar na carne, cansado, desanimado. Aí quando você vai entrando no espírito, depois você não quer parar mais. Então, a primeira dificuldade que você tem é romper a primeira barreira da carne, da mente. Depois que você entrar na dimensão do espírito, acabou. E aí, ó, já você pode orar 3, 4 horas direto. E quando você acabar de orar, parece que você ficou 15 minutos ali. Porque saiu dessa dimensão aí, dessa coisa, né? Flui. Então, aprenda isso, tá? E vá para sua casa feliz, vai falando em língua no carro, quando chegar em casa, vai dormir dentro de você falando em língua, né? Acorde de madrugada, fala em língua, levanta de manhã, fala em língua, né? Começa essa língua dos anjos, língua do espírito, línguas estranhas, variedades de línguas. E quando você está fazendo isso, está edificando sua fé santíssima, edificando sua fé santíssima. Então tira um tempo, no mínimo aí 15, 20, 30 minutos, ou se você puder 1 hora orando em língua todo dia, que tu vai ver. Tu vai ver, meu filho, você vai ver o que vai acontecer ao teu redor, tá? Faça isso, que Deus te abençoe. Ó, tem coisa gostosa ali. O bistrô hoje está funcionando do lado esquerdo aqui, ó, porque tá abrindo aquele novo espaço também. Se você desejar, é ali do lado esquerdo ali, tá? Que Deus te abençoe e tenha uma boa noite na presença de Deus.